hoje sem mexer muito as mãos, porque eu tô aqui com uma bandeja cheia de produtos que eu nunca usei ou cheguei a usar uma vez só, mas não consegui tirar nenhuma conclusão sobre a qualidade. Então, fazer uma maquiagem que eu não sei muito bem o que, mas usando e testando, falando o que eu achei sobre cada um desses produtos. Lembrando que é uma primeira impressão. Vou começar hidratando os lábios com o Ice Cream. Esse aqui é o de baunilha. Eu já usei algumas vezes e ele é muito gostoso. Tem uma sensação geladinha na boca e cada uma das 3 cores, que é sabor napolitano, inspirado nos sorvetes, tem um fundinho de cor diferente. Esse aqui não chega a ser transparente, ele tem um leve esbranquiçado que eu acho muito bonito. No lip combo fica sensacional. E ele promete ter uma ação altamente hidratante. Eu concordo, tá? Ele deixa os lábios muito macios. De hidratante eu recebi esse aqui de Garnier, eu não usei, mas meu noivo tem usado e tem gostado. A textura é muito diferente, ele parece um sorbet e ele já tem esse aspecto meio matificado na coloração, é bem engraçado. Ele é descrito como um hidratante preenchedor com toque seco e traz essa textura que quando a gente aplica na pele vira uma aguinha. Eu gosto muito de produtos assim. Não sei se é a melhor opção para minha pele no inverno, porque ela fica bem ressecada, mas pro verão deve ser ótimo. Um cheirinho bem suave, bem gostoso também, bem perfumado. De base eu vou usar a Skin Tint de Oceane, que tem essa proposta bem segunda pele. Tem uma bolinha para chacoalhar e ela é bem líquida. Acho que vai funcionar com essa preparação aqui que a gente fez antes. Olha como ela escorre e, se eu não me engano, ela não... Bom, aqui não diz que tem efeito de toque seco, eu acho que ela é mais luminosa. E essa que eu já usei pra gravar, gostei bastante, eu amo essa proposta. E tava atrás de um produto assim que fosse do mercado nacional. Pra espalhar o multifuncional de Nina Secrets. Essas bases mais fluidas é legal espalhar com a mão também, mas eu não tô afim de fazer lambuzeira. Olha como é quase nula a cobertura dela, mas dá uma uniformizada no tom da pele, dá pra ver mais aqui na minha olheira, de um lado pro outro. E é uma base perfeita pro dia a dia ou pra quem tem a pele perfeita e não vai precisar corrigir muito. E eu particularmente gosto muito desse tipo de base, tanto pro inverno, que é mais hidratante, quanto pro verão, que não fica com aquela sensação de cara mascarada, sabe? Normalmente eu começo passando um hidratante bem potente por baixo pra ficar com esse glow, mas dessa vez eu não fiz, então a base entregou sozinha. Uma boa espalhabilidade também, não ficou com nenhuma marca das cerdas, eu gosto muito disso. De corretivo eu tenho esse aqui da Huda Beauty, que é na cor Pink Pomelo. Tem um tom mais rosado e ele serve pra neutralizar um pouco o tom das olheiras. Também é legal pra fazer aquele degradê entre o blush e o corretivo, sabe? Eu confesso que eu não costumo usar, meu maior problema não é pigmentação, mas de vez em quando é legal. Vou espalhar com o pincel da Real Techniques, esse aqui é Deluxe Crease Brush. Sempre uma dificuldade para pronunciar os nomes desses pincéis. Apliquei um pouco, isso porque eu ganhei um corretivo que ele é bem fininho e um pouco mais claro, então eu preciso neutralizar essa cor com um tom mais escuro ou um corretor de cor, senão vai ficar acinzentado. De corretivo eu vou usar o Studio Fix da MAC. Ele promete ser de longa duração, né? Promete 36 horas e também ser um corretivo bem fino, eu gosto. Acho que veio num tom mais clarinho. Eu vou aplicar só aqui no cantinho. Numas espinhazinhas que apareceram. Já nesse toque a gente consegue sentir que ele é muito fino mesmo. E normalmente corretivos ralinhos assim não entregam tanta cobertura. Vamos voltar com o mesmo pincel pra ver. Gente, eu tô impressionada. Ele espalhou muito bem, quase que sozinho. E aquele tantinho que eu botei, é que parece que é muito, mas quando ele é muito fininho, a gente aplica um pouco mais e ele rendeu bastante. A cobertura tá incrível e eu acho que esse aqui é um dos melhores corretivos que eu já testei. A linha Studio Fix da MAC, no geral, é muito boa, né? Então não dá pra se esperar pouco do corretivo, mas o resultado tá um tanto chocante. Impressionada com o resultado dessa pele, muito bonita. E pra contorno, eu não tenho nada específico pra contorno, mas eu tenho esse produto aqui, que é o Multi Sculpt Matte, também da MAC, esse aqui é na cor Ômega, e ele promete ser um produto multifuncional. Eu achei que ele era só uma sombra, mas pesquisando, ele pode ser usado no rosto inteiro. Vamos tentar fazer um contorno com ele, já que ele é mais frio. Eu dei uma pesquisada e ele seca muito rápido, então eu não vou ser louca de aplicar com o aplicador dele direto do rosto. Vou vir com um pincel que eu uso pra fazer o contorno em creme, da Real Techniques. Esse aqui é o
Expert Face Brush. Vou pegar aqui já tentando espalhar um pouco e vamos aos poucos dando batidinhas. Esfuma muito bem e ele é um ótimo contorno, assim, bem natural, né? Para uma pele mais levinha, acho que funciona super. E por ter essa proposta mate, ele deve durar muito na pele também. Eu gosto de contornos frios porque eles trazem só essa sombra que a base tira, não deixa com um aspecto artificial, né? A gente é muito branca. Acaba que se a gente coloca o que normalmente as pessoas usam e ensinam na internet, fica artificial e a gente acha que foi a gente que não soube usar o produto. Vou aplicar de um lado do rosto pra gente confirmar que tá fazendo diferença, porque se a gente olha assim, é tão sutil que não parece, né? Pelo menos aqui na câmera não tá aparecendo, no espelho já tá tendo uma boa diferença. Com um pincelzinho de sombra mesmo, esse aqui é da Dye Makeup 0133, eu vou pegar uma sujeirinha e aplicar no nariz. Acho que esse aqui tava com um pouco de outro produto embaixo. Ficou um pouco mais quente. Mas olha a diferença de um lado pro outro. Às vezes a gente só precisa de uma coisa sutil, né? Já dá uma grande diferença. Não é tacando o produto que a gente vai ficar bonita. Pra quem tem dúvida de onde aplicar o contorno, depende muito do gosto e do rosto de cada um, né? Eu gosto de aplicar bem aqui no centro, que é quase entre o fundinho aqui da maçã, quando a gente faz assim, mas eu gosto de botar um pouquinho mais em cima, que é perto do ossinho. E aqui eu tenho testado um contorno que é só essa diagonal, não coloco aqui em cima. Só aqui. Tenho achado que fica um pouco mais natural e, obviamente, ninguém quer ficar com papada. Coloca aqui embaixo também. Lembra de esfumar muito, porque aqui é traiçoeiro o negócio. Já vou aproveitar e fazer uma base de sombra, usando então como propósito inicial desse produto. Aqui eu vou ser um pouco mais ousada, já vou aplicar direto. Dá pra gente ter um pouco mais noção da cor dele, né? É bem sutil, ele é uma sombra natural mesmo. Vou voltar com aquele mesmo pincel que eu usei pra afinar o nariz. Esfumar aqui rapidinho. Não secou. Eu achei que esfuma muito bem. Normalmente esses produtos mate têm um pouco mais de resistência pra esfumar. E ele deve servir como um bom primer de sombra, eu acho. Já faz aquela pré-definição aqui, como uma sombra de transição. Gostei, é um produto versátil. Eu amo produtos multifuncionais. E me vejo usando não só esse, mas comprando outras cores também. Tem uma variedade bem legal de tons. Nossa, esfuma muito rápido. De blush cremoso temos Huda Beauty, num tom diferente. Eu já usei outros blushes líquidos dela, mas esse aqui é um tom novo. E acho que vai ser um dos meus favoritos, que é dessa coleção Strawberry Latte, onde faz essa mistura do vermelho, do rosa, do marrom. E aí cria um tom de malva muito bonito, que é um dos meus favoritos. Vou aplicar um pouquinho e venho rápido com outro pincel multifuncional da Nina. Esse eu uso só pra blush. O bicho é pigmentado, gente. Jesus. Como eu apliquei aquele corretivo rosa, eu vou trazer um pouco aqui em cima dos olhos também. E eu gosto de aplicar na maçã, trazer aqui pra trás e já dar uma sujadinha no final do olho. É difícil bater esse tom, né? Olha que bonito. Espalhou muito fácil, né? Eu achei que tinha dado uma certa resistência ali no início, mas acho que é porque misturou com o contorno, que tá bem seco. E tem que cuidar porque o bichinho é pigmentado mesmo. Eu, pra sair parecendo uma palhaça de blush, é 2 palitos. Adoro tacar um rosão na cara. Os produtos da Huda são tão cheirosos, Jesus amado. Coisa gostosa. Vou aplicar aqui do outro lado no mesmo lugar. E um pouquinho no topo do nariz. Pra finalizar os líquidos e cremosos, vamos passar um iluminador. Olha como a pele tá bem glowy, tanto da base que a gente passou, quanto do blush da Huda. Bem um brilhinho saudável, eu gosto muito quando vem assim, de dentro pra fora. Recebi 3 tons desse iluminador líquido da Contém 1 grama. Vou escolher a pérola porque é um tom que eu não uso há tanto tempo, porque ele é mais branquinho. E eu gosto de aplicar aqui no dorso da mão. Isso aqui é o dorso. Espalho e venho encostando na região mais alta da maçã do rosto. Uau! Olha o brilho que ficou. Não tem praticamente nenhuma partícula de glitter. Eu, pelo menos, não vejo nem aqui na minha mão. Se tem, é muito fina, tão fina que dá esse efeito bem espelhado. Quase como se a gente tivesse aplicado um balme e tenha dado esse efeito luminoso. Caraca! Eu tô muito impressionada, mas não surpresa, né? Contém 1 grama é muito famosa pela qualidade dos produtos. Mas, dentre todos esses, esse aqui foi o que mais me surpreendeu. Até agora, na verdade, a gente só testou produtos bons, né? Não me decepcionei com nenhum até o momento, mas esse aqui me arrancou um suspiro. Eu queria que vocês estivessem conseguindo ver a beleza dele como eu tô vendo aqui. Vou saber só na edição.
Bom, bora selar tudo isso. E aí eu tenho o único pó que eu já usei uma vez em vídeo aqui com vocês, que é esse verde da Huda Beauty. É na cor Matcha Milk Cake. E ele tem o tom esverdeado, justamente com a mesma proposta daquele corretivo que a gente usou lá no início. Ele tem cor para neutralizar outras cores, não necessariamente a gente vai ficar parecendo a Elphaba. Vou pegar o meu pincel de pó da Real Techniques, esse aqui é mais fininho. Setting Brush o nome. Vou chuchar aqui, tirar o excesso e aplicar aqui embaixo. Viu como ele não adiciona nada de cor? Ele só realmente neutraliza se a gente tem algum tipo de vermelhidão. O verde cancela o vermelho. Os pós da Huda são muito famosos e muito cheirosos, só que tem cheiro de perfume real. E eles são finos, que tu pode aplicar até fazendo baking, ele não fica pesado, não craquela. Ah, um adendo! Olha aqui na minha linha dos olhos, onde eu tenho um monte de linhazinha de expressão, corretivo nem a base acumularam. Isso é muito normal, não é defeito do produto, né? Eu sempre falo isso. A gente tem essas regiões mais vincadas, é normal que algum tipo de produto acumule ali, né? Ainda mais líquidos e cremosos. Não foi o caso. Produtos que são bem elásticos tendem a não ter esse problema. Eu normalmente venho com uma esponjinha e eu esqueci que não tinha necessidade. Aqui que eu tenho bastante vermelhidão, vou passar um pouco mais nessa espinhazinha. E uma pele bem matificada já esconde um monte de defeito, texturinhas e etc. Eu gosto de aplicar mais na região central aqui da zona T, né? Que a gente faz assim, embaixo dos olhos. E eu trago um pouco pro maxilar, dependendo do que eu passei. Mas gosto de evitar essa parte aqui. Esse aqui eu amo. Eu tenho ele no verde, eu tenho ele no rosa. Só falta o translúcido pra completar. Não tenho nenhum contorno em pó pra gente testar, nem bronzer. Mas eu acho que essa make não precisa. Tá bem bonita, a sombra tá presente ainda. E já a blush eu tenho duas opções. A paleta da mesma linha do iluminador líquido que a gente usou e o Ruby Kisses Mellow Pop, que é naquele estilo de massinha, sabe? Aqui tem um iluminador, então eu vou usar ele como iluminador pra gente testar. E como blush eu vou usar este aqui. O meu é na cor Mauve Pop. E esses produtos que são molinhos, assim, que você aperta e vai mexendo na fórmula, mas ela volta, precisam de um pincel mais denso. Para isso eu vou usar o mesmo pincel que eu uso o creme, que é o multifuncional da Nina. Se tu usar um muito fofo, ele não vai pegar pigmento. Aí tu vai achar que teu blush tá estragado. Bastante ali. E ele não é dos mais pigmentados. Isso pra mim é um grande ponto positivo. Eu não gosto de blush que é difícil de trabalhar. Eu gosto de construindo camadas, como eu disse. Pra eu parecer um palhaço, é muito fácil. Então é bom que o produto me dê uma freada, sabe? É um tom que eu gosto muito e que eu acho que eu vou usar tanto no meu dia a dia. E os produtos da Ruby Kiss são muito bons, eu gosto bastante. Inclusive eu tinha um outro iluminador aqui, que eu esqueci de mostrar, mas ele é um tom mais bronze, que eu acho que combina mais com o verão. E aí com a minha pele eu não consigo usar normalmente. Bonito? Eu sairia só assim já, tô me sentindo bonita. Será que demos sorte? O primeiro quadro fazendo esse tipo de vídeo aqui no perfil e só tivemos produtos bons até agora? Chocada. Bom, vamos testar o iluminador. Olha, ele vem 4 tons nessa proposta Latte, Strawberry Latte. E aí tem este iluminador aqui, que é uma mistura de todas as cores com brilhos dourados. Acho que vai ficar bem bonito. Eu vou pegar esse pincel aqui, que é o Eye Blender da Bobbi Brown. Os meus pincéis, eles são mais velhos que eu, gente. Eles são muito velhos. Aí vocês pedem pra eu dar um nome e provavelmente eles nem existem mais, desculpa. Mas pincel é um bom investimento, né? A prova tá aí, de que a gente compra e dura o resto da vida. Já vou trazer um pouco aqui embaixo da sobrancelha. E é um iluminador rosa, eu não tenho nenhum nesse estilo. Achei muito bonito. O brilho parece até um rosé, não tão dourado. Muito bonito mesmo. E ele espalha como ninguém. Como um produto de Huda Beauty, né? Fica até um pouco repetitivo e clichê, mas é que a mulher sabe fazer maquiagem. Será que eu tô parecendo uma palhaça no vídeo, gente? Eu vou dar uma suavizada com o pincel limpo pra ajudar nas transições também. Esse aqui é da Lanossi, pincel de pó. Vou dar só uma polida pra deixar um pouco mais natural. Pra finalizar, a pele, eu considero as sobrancelhas junto nesse passo a passo, tá? Não tenho nenhum produto novo específico pra isso. Mas eu tenho esse aqui, que é o único que tá na minha bancada no momento. Então, vamos de MAC Pro Lock-It Brown. Ele é um produto bem bom, mas ele é um gel, ele não vai dar aquele efeito laminado. E vocês já sabem que eu gosto de descabelar primeiro, ficar bem feia, deixo secando um lado e vou pro outro.
não secar o produto todo, né? Só pra ele dar uma aderida melhor. Não sei se faz sentido. Aí eu volto e dou forma. A minha sobrancelha tá tão cheia depois que eu comecei a usar o minoxidil que eu vou ter que rever as minhas opções, que eu não costumo tirar e fazer a sobrancelha. Tem 10 anos que eu não vejo uma pinça aqui. E aí tô precisando rever os meus conceitos, porque aqui embaixo tá criando muito pelo. Agora pros olhos eu quero ousar um pouco, vocês estão comigo? Fazer alguma coisa diferente. Diferente, mas no meu nível, tá? Não sei fazer maquiagem artística. Eu comprei recentemente essa paleta de 30 sombras da Catherine Hill. Ela era um sonho na minha adolescência e existe até hoje. Aí agora eu tinha dinheiro pra comprar, eu comprei. Já taquei o meu dedo em algumas delas, tá? Inclusive, sem querer, enfiei a unha numa, só pra fazer o swatch. E tô pensando em fazer algo com esse cinza aqui, já que a gente tá com a pele mais fria, no contorno pelo menos, né? Vou voltar com aquele pincel que a gente usou no nariz e nos olhos, a sombra 29, que é bem cinza e bem pigmentada, gente. E vou espalhar por toda a minha pálpebra móvel, depositando e agora esfumando. Viu? Eu disse que aquela sombra é bem mate embaixo, ia dificultar um pouco para esfregar algum produto em pó em cima. Então eu vou só aplicar por enquanto e depois a gente volta com um pincel mais fofo para esfumar. A Catherine Hill não tem como ser uma marca ruim também, é uma marca específica para maquiadoras. Então ela entrega uma qualidade mais premium. Poxa, eu queria estar sem essa sombra embaixo para saber como ficaria a espalhabilidade dela. Agora já foi. Voltar com esse pincel aqui, que eu ganhei ele numa paletinha da Urban Decay na época. Tava meio sujo de brilho. Eu preciso limpar os meus pincéis, já tá na hora. Gosto sempre de esfumar, trazendo pra cá, pra fora, pra alongar o olhar. E eu vou aplicar mais um pouquinho só aqui no centro, pra destacar mais a cor. Olha como ele constrói camadas. A gente não tá muito habituado a ver sombra cinza assim, né? Mas é algo que eu tenho visto uma crescente nas redes sociais e achando bem bonito. Acho que tá faltando uma sombra de transição, então eu vou vir com um pincel bem fofo. Esse aqui é da RK, chama Tapered Eyeshadow. E vou usar o Hoola da Benefit pra tentar suavizar as bordas. Eu tô achando a sombra bem manchada, mas eu acho, tenho quase certeza que é por conta do produto embaixo. Eu fui elogiar, né? Não pode elogiar dizendo que só tem coisa boa, que alguma coisa tem que dar errado. No espelho aqui pertinho não parece tanto. Será? Agora tá mais bonito. Vou deixar assim, não vou aplicar nada embaixo ainda, porque eu não sei muito bem o que fazer. Não, vou aplicar assim, vou aplicar. Sou mais indecisa. Vou pegar o mesmo cinza com o outro lado desse pincel e vou esfumar aqui embaixo. O pincel já desliza diferente. Acho que era o produto de cima mesmo, de baixo. Vou usar esse branco da paleta com um pincel meu da Panvel, que ele é de aplicar sombra, mas ele já esfuma por ser bem fofinho, não tem nome, é bem antigo. E vou clarear aqui embaixo da sobrancelha. Eu tenho outras duas sombras da Kiko Milano, paletas de sombra, mas acho que a gente vai testar em um outro momento, né? Ou vamos ver como é que vai o decorrer da maquiagem aqui. Agora, talvez vocês achem que eu tô ficando maluca, mas eu vi uma referência parecida no Pinterest de cinza com cherry. E eu tenho um lápis da Vizela no tom cherry, que eu não usei. Então, acho que esse é o momento perfeito pra gente testar. Vou aplicar primeiro na linha d'água, mas acho que a gente vai ter que borrar um pouquinho pra ele ter um pouco mais de efeito. Nossa, ele é muito pigmentado. Gente, esse tipo de lápis é perfeito pra quem tem olhos verdes, mel. Vou aplicar um pouco aqui em cima, tentando fazer um gateado, mais no cantinho. Aqui até o meio, porque eu tenho a pálpebra gordinha, né? Então a gente não consegue ver com ele no olho inteiro, senão achata. Eu vou colocar mais pro canto externo e aqui no interno também. E aí com o pincel de detalhe eu vou esfumar. Tudo bem que tá meio sujo esse pincel de marrom e preto. Vai mudar um pouco a cor. Eu afino todas as extremidades desse delineado, aqui e aqui, e com a unha eu dou acabamento. Ele é bem diferente, né? É uma maquiagem completamente diferente, mas eu me vejo usando muito isso aqui em algum show, algum festival. Será que isso aqui ia ficar bom com a sobrancelha descolorida? Se não é o teu estilo, tu pode usar a sombra cinza, que é um pouco mais básico, e um lápis preto também ficaria muito bonito. Esse pincel aqui também eu comprei ele na China, logo quando a Shein passou a ser famosa aqui no Brasil. Nem era famosa ainda, eu acho. Então não me peçam referência nem nada. Mas pra quem quiser procurar algo parecido, ele é nesse estilo. Achei que até faltou um pouco de cereja. Vou reforçar um pouco mais aqui na linha d'água e um pouco sujando fora. Pronto. A gente até poderia ir pra uma linha dos cílios da mesma cor.
Que antes de chegar esse, eu tinha esse. Eu amo esse rímel, eu uso muito ele no dia a dia, fica bem natural. Se vocês quiserem uma make mais sem maquiagem, me avisa que daí eu mostro como que eu uso ele. Eu gostei dos olhos assim, não sei se eu evoluiria pra alguma outra coisa, colocaria brilho ou, enfim, faria algo diferente. Vou deixar assim por enquanto, a gente vai descobrindo. Também tenho outros produtos que a gente não conseguiu testar. O delineador Cat Eye da Mari Maria e esse lápis nude da LF Pro para olhos. Então fica para um próximo vídeo testando makes novas, junto com aquele iluminador bronze da Ruby Rose que eu falei lá no início. Também tenho duas opções para olhos. O da Balmy Peel Off, e eu já abri ele, e eu não sei se me agrada esse tipo de aplicador. Ele é muito curtinho e acho que deve dar um pouco de trabalho para fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca usei nenhum tipo de máscara de cílios com efeito Peel Off. Me agrada saber como funciona. E eu tenho essa máscara de cílios aqui da Nina, que tem pantenol, alonga e define. Vamos ver como que é o aplicador dele, que eu não conheço. Eu não tenho nenhum aplicador nesse estilo aqui. Vamos experimentar um em cima e um embaixo? Esse aqui promete longa duração e alongamento. Não sei se esse é o aplicador que mais alonga, na minha opinião. Acho que é uma versão daquele da Balmy, só que mais compridinho, que alonga mais. Tô achando que tá saindo pouco produto. Parece que ele já tá meio sequinho. Eu gosto de máscara mais líquida que essa. Essa tá um pouco encorpada já, parece que já foi aberta. Ela tem resistência à umidade também. Mas a gente não vai fazer esse teste. Assim, não é uma máscara ruim, mas tem máscaras melhores. Eu vou deixar secando e vou pro lado de lá fazer a mesma coisa. Ele já parece que tá seco. Que engraçado. E olha a resistência que eu tenho pra botar aqui e pra tirar. Vamos pra uma segunda camada, ver se ele vai empelotar. Não empelotou, deixou bonito, mas eu acho que ele tá com um aspecto mais cinza do que preto. Tá refletindo muito bem a cor. Mas ele alongou bem, né? Ó, alongou, não deixou tudo juntinho. Vamos ver. Embaixo eu vou usar o da Balmy, que é um aplicador micro. Deve ser bom pra aplicar aqui embaixo. Olha como esse aqui parece ser bem mais preto e ele é muito mais líquido do que o que a gente usou da Nina. Vou dar uma pincelada aqui em cima. Nossa, esse aqui já engruma, ó. Já juntou os cílios aqui de cima. Pra de baixo eu gostei. Dá um pouco mais de precisão. Olha como o meu olho mudou de cor. Diz pra mim se ele não tá mais claro. É o cinza e o cherry. Dá muita diferença. Eu vou tirar o ice cream com papel pra não interferir na performance dos produtos pra lábio. Olha como mesmo tirando a boca parece muito mais hidratada. Dá um rebobinar aí, se tu sabe o que rebobinar significa, pra ver no início do vídeo como a minha boca tava diferente. Temos dois produtos para lábios. O lápis da MAC Stone e esse lip stain, que é tipo um lip tint, só que em canetinha, da Huda Beauty. Vamos usar os dois. Vou começar aplicando o lip stain no lábio inteiro. Esse aqui é na cor Soft Nude e olha como a pontinha dele é diferente. Uma sacudida aqui pra baixo. Eita, que bichinho pigmentado, meu Deus. E eu acho que esses stains secam rápido, então aplica e já esfuma. Jesus. A ideia é até manter aqui no centro e aí vir com contorno frio pra imitar o que a gente fez aqui nos olhos. Muito fácil de espalhar e bem pigmentado, né? Cor bonita, mas eu achei que fosse ser um pouquinho mais marrom. Soft Nude. Ele é meio rosado, né? Bem parecido com os outros tons da linha Strawberry Latte. Se vocês quiserem, eu posso fazer um teste de durabilidade, porque ele promete ser bulletproof, assim. E agora eu vou vir com o Stone, que é o lápis mais polêmico da linha da MAC, porque ele tem bem esse tom de pedra, quase um cinza puro. Eu vou contornar os lábios. Esse lápis eu já usei algumas vezes e eu gosto porque tu consegue controlar a intensidade dele, esfumar e deixar mais natural, ou ter um look mais dramático também. E ele espalha tão bem, é tão macio que só friccionando os lábios ele já esfuma. É a fórmula de lápis favorita da minha coleção. A minha cor mais é a Cool Spice, mas essa aqui eu já usei outras vezes, vocês já viram algumas outras formas de aplicação, até no vídeo da Nina Park, que eu vou deixar aqui pra vocês assistirem. É ele que eu uso de uma forma bem mais sutil, bem mais natural. A gente poderia deixar essa boca mate. Acho que combina muito com o visual, a boca bem sequinha. Mas eu tenho um gloss pra gente testar, também da Huda Beauty. Esse aqui, ela lançou inspirado nos anos 2000 ali, onde os lábios eram de corretivo. Tanto é que os nomes são Light Sealer, e aí tem o Medium Sealer e o Dark Sealer, se eu não me engano. Esse aqui é o Light, tem um aplicador bem diferente, ele é apagadinho
Até me lembra um pouco a cor do Creamy da Mari Maria, só que esse aqui é um pouco mais leitoso. Vou aplicar aqui. Uma textura bem grossinha, gostosa de aplicar e não forma babinha. Bem gostoso, bem confortável. E a make ficou assim, ficou bem diferente do que eu costumo trazer aqui no perfil, né? Tem até uma vibe anos 2000, eu acho que tinha muito essa sombra cinza aqui em cima, bem claro, a sobrancelha fina, né? E a boca com contorno mais marcado, centro mais claro e esse gloss, que no caso, como eu passei o lipstick por baixo, não destacou tanto essa cor clarinha, mas a ideia tá presente, nem era essa a minha intenção, era realmente experimentar um pouco de tudo que eu tinha aqui, que eu não tive a oportunidade de testar ainda, acabei de ver que eu estou borrada de rímel. Vamos limpar aqui rapidinho, com uma escovinha e pronto. Ai, vamos deixar um pouquinho mais 2000 ainda, vou colocar um centrinho iluminado aqui no meio. Com uma das paletas eu vi que tinha um tom perolado. Aqui, ó, na da Kiko. Eu vou escolher esse tom bem perolado. Vou aplicar com esse pincel aqui da Mary Kay, que eu comprei quando eu tinha 15 anos. Acho que eu já falei isso em algum vídeo. Vou colocar aqui e trazer assim. Foi muito. Só pra trazer um iluminado mesmo, que a gente usava bastante, né? Esse cantinho estouradinho. E um pouco mais aqui na sobrancelha. Se eu te disser que eu não amei essa maquiagem, eu vou estar mentindo. Nem esperava que eu fosse gostar tanto. E eu acho que a gente teve um bom saldo de testes, né? Tirando uma coisa ou outra ali que não performou tão bem pro meu gosto, acho que outras pessoas podem gostar. A máscara de cílios, ela é um pouquinho mais seca do que eu gosto. Eu gostei mais aqui embaixo, mas eu vi que a da Balm engrumou um pouquinho. Foi um pouco mais difícil de trabalhar, mas são produtos que eu vou usar, claro, vamos ver. Até tem um caso curioso, eu testei uma máscara de cílios há um tempo atrás da falecida Kat Von D, que não tem mais aqui no Brasil, mas a Sephora vendia, eles estavam saindo do país e fizeram um grande sale para exterminar todos os produtos. E aí eu comprei bastante coisa para testar. Essa máscara em específico, ela tinha esse aspecto mais seco no início, eu odiei a primeira vez que eu usei, mas eu não desisti dela, né? A gente paga as coisas que a gente quer usar até o final. E depois ela virou uma das minhas máscaras favoritas. Se tivesse para vender aqui, eu recompraria. Então eu vou dar algumas outras chances para essas duas máscaras em específico. Sombras perfeitas, né? Qualidade de Catherine Hill. Maravilhosas. Os batons também. O da Beauty não decepciona. E a pele eu achei muito bonita. Tudo eu acho que combinou muito bem. No fim eu não tinha nenhum plano e eu gostei do resultado. E vocês? Ficamos aqui com mais um vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, comentar o que vocês acharam, se eu fiquei muito maluca ou se vocês gostaram de ver alguma maquiagem mais diferente assim. Se tem algum produto em específico que vocês querem que eu teste ou uma marca que vocês gostam e querem ver mais sobre os produtos aqui. Eu gosto sempre de lembrar, é um assunto que eu trouxe já nos meus outros perfis, mas é bom reforçar aqui. Eu tenho muito receio de gravar esses vídeos e induzir o consumo desenfreado. Eu quero testar produtos. Eu recebo muita coisa, então minha coleção não é muito grande, mas ela já não é normal para uma pessoa que se maquia para trabalhar, para sair eventualmente. Então, você que está assistindo aí não precisa comprar esse tanto de produtos. Não é porque eu te mostrei um blush muito bonito aqui, que significa que eu quero que você compre. É, caso você esteja sem blush, esteja precisando comprar um produto específico, olha aqui, vê como performou nesse rostinho. Ainda mais sem o rosto parecido com o meu, cabelo, tom de pele, olho, consegue ter essa visão mais específica da performance do produto, até de tipo de pele, né? E consegue ter decisões mais assertivas. Você vai comprar aquilo confiando no que eu tô te dizendo e te mostrando aqui para não gastar o teu dinheiro à toa. Então, comprem com consciência, por favor. Não fiquem alucinadas aí vendo esse monte de gente com tanto de produtos na internet, achando que vocês precisam ter uma coleção tão grande quanto. Ficamos por aqui. Todos os produtos vão estar listados aqui na descrição abaixo. Curte, comenta, gostei, envia se você acha que alguém pode se interessar pelo meu conteúdo. Estou começando aqui, né? Acho que finalizamos o primeiro mês de vídeos no YouTube. Estou muito feliz por estar nessa plataforma. Espero continuar trazendo muitos conteúdos, um vídeo por semana pelo menos. E se tu gostou dessa pessoa que vos fala, me segue também nas outras redes sociais para ver outros tipos de conteúdo, entender um pouco mais sobre a minha vida. Vai ser bem legal ter essa troca mais próxima por lá. Encerramos. É isso.
Tô até cansada. Um beijo e até a próxima.